Agora vamos estar ouvindo a palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 8. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 8, que diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está alertando os crentes sobre falsos evangelhos que são pregados nas igrejas. Evangelhos, que não é o evangelho de Cristo, é aquele evangelho para agradar as pessoas, é aquele evangelho que prega que a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida, que Deus está gostando, aquele evangelho que prega que coisas que Deus diz que é pecado, esse falso evangelho prega que não é pecado, Mas aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 8 diz: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, se alguém pregar uma palavra que não está aqui, a gente não é para a gente dar valor a essa palavra, porque ela é um falso evangelho. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. O evangelho de Jesus Cristo, que está escrito na Bíblia, é o verdadeiro evangelho, que cura, que salva e que liberta. Só que hoje a gente vê que em muitas igrejas está sendo pregado um evangelho que Deus, ele só quer dar dinheiro para as pessoas, que Deus, ele só quer que as pessoas morem numa casa bonita, numa casa grande, que Deus quer que as pessoas só tenham dinheiro no banco, que elas fiquem ricas, que elas fiquem milionárias, Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que existe um Deus que Ele quer que a gente abandone o pecado para a gente ser salvo. Existe um Deus que Ele quer que a gente use roupas que não causem escândalos, mas que agradem a Ele, que é Deus. Que existe um Deus que quer que a gente fale a verdade, que a gente deixe a mentira de lado, mas que a gente fale somente a verdade, que sejamos pessoas honestas. É um Deus que nos ensina que a nossa casa não é aqui nessa terra, que aqui nessa terra nós estamos aqui somente de passagem. Lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nos ensina que quando a nossa vida aqui na terra terminar, a gente não vai levar nada que a gente conquistou aqui na terra. Dinheiro, casas, carros, apartamentos, automóveis, a gente não vai levar nada disso. Aleluia! Então, aqui a palavra de Deus, ela está nos ensinando a não dar ouvidos a esses falsos evangelhos que está sendo pregado por aí, que só prega a vida aqui na terra,
né? Mas que é para a gente dar valor a esse Evangelho que é a palavra de Deus, que prega que a nossa morada eterna, a nossa vida eterna não é aqui na terra. Essa palavra de Deus, ela nos ensina que aqui nessa terra não vai ficar ninguém. As pessoas que servem a Deus, elas não vão ficar aqui. Elas serão levadas por Jesus Cristo, né, para o reino de Deus, para a cidade santa de Deus preparada para os salvos. E aquelas pessoas que fizerem o mal, que fizerem a vontade do diabo, elas também não vão ficar aqui na terra. Elas serão lançadas no lago de fogo, juntamente com o diabo e os anjos dele, né? E lá vai ter choro e ranger de dentes. Então não vai ficar ninguém aqui nessa terra, né? Então, o Senhor Deus nos ensina hoje que é para a gente dar valor à palavra de Deus, e não a palavra que pregadores têm inventado, né, para encher igrejas, né? E quantas pessoas, né? E quantas pessoas que estão na ilusão, quantas pessoas que estão deixando esses falsos pregadores ricos, né? Porque até a palavra que eles pregam, o falso evangelho que eles pregam, a falsa palavra que eles pregam, eles cobram. Eles cobram para pregar a mentira para o povo. Então a pessoa está pagando o pregador para ouvir mentiras. Mas quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele não cobrou nada de ninguém. As pessoas chegavam perto de Jesus e ouviam uma palavra de salvação, né? As pessoas chegavam perto de Jesus e recebiam gratuitamente de Jesus a cura, a libertação, o milagre da vida delas, né? Por quê? Porque Jesus Cristo veio aqui na terra pregar o verdadeiro Evangelho, e que é esse Evangelho, né, que é o Evangelho que nós temos que guardar no nosso coração e praticar. Jesus Cristo, ele curava as pessoas. Jesus Cristo, ele libertava. Jesus Cristo, ele multiplicava pão e peixe. Só que Jesus Cristo, ele também pregava que aquelas pessoas que praticam o pecado, que amam o pecado, aquelas pessoas que gostam de fazer a vontade do diabo, essas pessoas não vão ser salvas. Então a palavra de Deus, ela nos diz que uma vez, né, uma vez chegou um homem até Jesus e falou para Jesus: mestre, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Aí Jesus respondeu para ele: homem, quem me colocou aqui na terra para ficar repartindo dinheiro, para ficar repartindo herança? Eu vim aqui para pregar a palavra de salvação. E aí Jesus contou a parábola, né, do rico insensato, um homem que juntou tantas coisas, tantas riquezas, né? E aí Deus falou para ele, né, homem louco, né, essa noite você vai morrer, né? E o que você tem preparado para apresentar para Deus? Nada, né? Deus, ele não quer o seu dinheiro. Deus, ele não quer o que a tua fazenda produziu. Deus, ele quer os frutos que você fez, né? Que frutos são esses, né? Se ele falou a verdade, se ele obedeceu a Deus. Só que aquele homem, ele não queria saber de obedecer a Deus. Ele só queria saber, né, de ter uma vida cheia de dinheiro aqui na terra, né? Então Jesus, ele ensinou a importância, né, da gente trabalhar honestamente, para a gente ter o nosso pão de cada dia aqui na terra, mas principalmente a gente trabalhar pela nossa salvação, né? Jesus Cristo, ele nos ensinou para a gente ajuntar tesouros no céu, né? E o que é ajuntar tesouros no céu? É a gente sempre falar a verdade, né? É a gente sempre fazer o que é certo, é a gente sempre usar as roupas que agradam a Deus, né? A gente cantar os hinos que agradam a Deus, a gente pregar a palavra que agrada a Deus, que é a palavra de Deus, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele explica aqui em Gálatas capítulo 1, verso 10: porque persuado eu agora homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então esses pregadores que pregam essas palavras para deixar as pessoas felizes, para agradar as pessoas, não são servos de Deus,
Aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 10 diz que esses pregadores que só ficam pregando dinheiro, que só ficam pregando, né, que a pessoa pode ficar de qualquer jeito, que a pessoa pode continuar mentindo, roubando, matando, né? E esses pregadores que pregam que os ateus vão para o céu, esses pregadores não são servos de Cristo, né? Mas aqui em Gálatas capítulo 1, verso 11 diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Verso 12: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o pregador da palavra de Deus, ele tem que pregar o que Jesus Cristo mandou pregar. As pessoas gostando de ouvir ou não, tem que ser o que Jesus mandou pregar. E a palavra de Deus até ela nos diz que no tempo que Jesus esteve aqui na terra pregando a palavra de Deus, teve gente que não gostou da pregação de Jesus. Uma vez Jesus Cristo começou a pregar e as pessoas começaram a ir embora, sair. A palavra de Deus diz que teve lugares que não quiseram receber Jesus, não quiseram que Jesus pregasse a palavra de Deus lá, né? Por quê? Porque as pessoas, elas não queriam ouvir a verdade, né? As pessoas querem viver de qualquer maneira, na mentira, no engano, mas não querem ouvir a palavra de salvação, né? Mas o que vai salvar a gente não é pregação de prosperidade. O que vai salvar a gente é a pregação da salvação. É aquela pregação que o pregador prega, que Jesus mandou pregar, né? A palavra de Deus, ela nos fala, né, daquela mulher, né, que estava lá, né, ali pegando água no poço, né? Jesus Cristo pregou para ela uma palavra de prosperidade? Não, Jesus pregou uma palavra para ela de salvação. Jesus pregou para ela que o adultério, né, era errado, e que se ela quisesse ser salva, ela tinha que deixar o adultério, né? Então Jesus Cristo até falou, né, que tinha um homem morando na casa dela que não era o marido dela, né? E que não era para ela viver naquela vida de adultério, né? Mas era para ela ter uma vida de obediência a Deus. Então Jesus não pregou para ela uma palavra que ela ia ficar mais rica, que ela ia ter mais uma casa. Não, Jesus pregou para ela uma palavra de salvação, né? E aquela mulher saiu feliz, contando, né, para as pessoas, né, que Jesus tinha pregado para ela uma palavra de salvação, né? Então Jesus, ele não ficava pregando palavras, né, que essas palavras que muitos pregadores pregam hoje, né, que Deus ele vai colocar uma chave na sua mão, né, que Deus vai fazer aparecer dinheiro na sua conta, né? Não, Jesus ele pregava uma palavra de Deus que diz que os mentirosos não vão entrar no céu, que os adúlteros não vão entrar no céu, que as pessoas que praticam o mal não vão entrar no céu. Mas se essas pessoas se arrependerem desse mal que elas praticam e resolverem fazer a vontade de Deus, servir a Deus do jeito que Deus quer, amar ao Senhor Deus, essas pessoas vão ser salvas, né? É o que Jesus pregava, né? E é o que Jesus quer que a gente pregue. É o que o apóstolo Paulo diz aqui nessa pregação, né? Que a palavra que ele recebeu de Jesus, né? O apóstolo Paulo não pregava o que o rei mandava ele pregar, né? O apóstolo Paulo não pregava o que as pessoas mandavam ele pregar, ele pregava o que Jesus mandava ele pregar. E a palavra de Deus diz que Jesus, a palavra de Deus, ela nos diz que o apóstolo Paulo, ele foi preso, porque ele estava pregando a palavra de Deus. E aquelas pessoas daquela época, elas gostavam de viver no pecado, fazendo coisas erradas, né? E elas sempre armavam um jeito das autoridades prender o apóstolo Paulo, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, né, ele tirou ali o apóstolo Paulo, ele libertou o apóstolo Paulo da prisão, para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho, né? E mesmo quando o apóstolo Paulo foi preso, ele orava,
Ele cantava louvores a Deus ali dentro da prisão, né? E Jesus libertou ele para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo foi apedrejado. Ele foi açoitado. Por quê? Porque ele não pregava, né, que as pessoas, né, elas podem continuar fazendo coisas erradas, né, para que elas vão ser salvas. O apóstolo Paulo não pregava que ateu vai ser salvo, que a pessoa que não acredita em Deus vai para o céu, que uma pessoa que prega contra Deus vai para o céu, que uma pessoa que fala mentira vai para o céu. Mas o apóstolo Paulo pregava contra o pecado, né? A gente não vê o apóstolo Paulo pregando prosperidade, pregando que Deus vai entregar a chave de vitória de carro. Mas o apóstolo Paulo pregava, né, que a pessoa só vai ser salva se ela aceitar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e amar a Deus e for fiel a Deus, né? Então, essa pregação é uma pregação de prosperidade, né? Que é a melhor prosperidade que o crente pode receber, que é a salvação, né? Então, porque se o crente obedecer a Deus e ser fiel a Deus, ele vai ser salvo. Ele vai receber a melhor prosperidade que uma pessoa pode receber, que é a salvação da alma, que é viver eternamente com Deus em paz, na paz do Senhor Deus, né? Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, né? Lá em Apocalipse diz, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo está alertando as igrejas, né? Então quem quiser ouvir a palavra de Deus, ouça, né? E se quiser obedecer a palavra de Deus, também obedece, que vai ser salvo. Mas quem rejeitar a palavra de Deus e ficar dando ouvidos para falsos profetas e para falsos pregadores, essas pessoas elas serão condenadas, né? E elas irão, juntamente com esses falsos profetas e falsos pregadores, para o sofrimento eterno, né? Que é o lago de fogo. Então que o Senhor Deus continue falando, né, com cada um de nós. Amém. Então vamos agora, né, estar fazendo a oração para agradecer a Deus pela palavra, né, que o Senhor Deus ela tem revelado para nós, né, porque o Senhor Deus ele quer a nossa salvação. A palavra de Deus nos ensina que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não fica feliz quando uma pessoa ela não aceita a salvação e é condenada. Mas Deus ele quer que todos sejam salvos. Mas Deus ele só vai salvar aqueles que forem fiéis a Ele e obedecerem a palavra dele. Então vamos orar. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor Deus, na tua casa de oração. Eu peço também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que estão vendo esse vídeo, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as nossas orações, pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às nossas orações, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.